1762, Moscou, Rússia Imperial. Uma mulher de 32 anos é arrastada em correntes pela Praça Vermelha. Ao redor do pescoço, uma placa. Esta mulher torturou e assassinou. Multidões vieram ver. Alguns cuspiram, outros choraram de alívio. Seu nome era Daria Saltykova, e durante 6 anos, ela transformou sua propriedade em um matador humano. 138 pessoas mortas, a maioria meninas jovens. Os métodos tão brutais que até hoje chocam historiadores. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Tudo começou com amor. Ou melhor, com a ausência dele. Hoje você vai descobrir como uma viúva rica e religiosa se transformou na serial killer mais cruel da história russa. E como um coração partido pode gerar monstros. Essa é a história real de Daria Saltykova, menos a Condessa de Sangue. Antes de ser monstro, Daria Saltykova era só Daria, nascida em 11 de março de 1730, numa família nobre russa rica, conectada poderosa. Ela tinha tudo vestidos Francis, banquetes com a elite, mansões espalhadas por Moscou. Aos 20 anos, casou-se com Gleb Alexeyevich Saltykov, menos capitão da Guarda Imperial, membro de uma das famílias mais influentes da Rússia. A família Saltykov tinha ligações diretas com a corte dos Romanov. Eram intocáveis. Daria teve 2 filhos, Theodor e Nicholas. Vivia numa mansão chamada Troisko, nos arredores de Moscou. Controlava mais 600 servos menos camponeses que viviam em regime de servidão. Basicamente escravos legalizados. Aos olhos da sociedade, ela era perfeita, devota, frequentava igrejas, doava fortunas para mosteiros. Ninguém desconfiava de nada. Mas em 1755, tudo mudou. Gleb morreu. Causa desconhecida. Alguns dizem doença, outros sussurram envenenamento. Nunca saberemos. Daria tinha apenas 25 anos, e de repente, era a viúva mais rica de Moscou. Isso deveria ser libertador, mas para Daria foi o começo do pesadelo. Solidão. Daria vivia cercada de servos, mas completamente sozinha. Os filhos estavam internados. A família a via como uma simples viúva. E ela, ainda jovem, ansiava por algo mais. Foi quando conheceu Nikolai Tchutchev. Jovem, bonito, agrimensor de terras. E, curiosidade histórica, ele era o avô do futuro poeta Fyodor Tchutchev, um dos maiores nomes da literatura russa. Daria se apaixonou perdidamente. Para ela, Nikolai era tudo companhia, paixão, futuro. Mas para ele, ela era apenas uma viúva rica e conveniente. E então, veio o golpe. Nikolai conheceu outra mulher, jovem, ruiva, e se casou secretamente com ela. Quando Daria descobriu, algo dentro dela quebrou. Ela não aceitou. Não podia aceitar. Então decidiu que, se não podia tê-lo, ninguém teria. Na noite de 12 para 13 de fevereiro, Daria comprou pólvora e enxofre. Ordenou que um dos seus servos, Romong Ivanov, incendiasse a casa de Nikolai, com ele e a esposa dentro. Mas Romong não era assassino. Ele avisou o casal. Nikolai e a esposa fugiram para Moscou e depois desapareceram da região. Daria estava furiosa, humilhada, rejeitada, e foi aí que o verdadeiro terror começou. Porque se ela não podia punir Nikolai, puniria quem pudesse. Jovens, bonitas, mulheres que a lembravam da rival que roubou seu amor. As criadas da propriedade Troisko se tornaram alvos. Os primeiros assassinatos no começo, Irame Sossuras, uma criada, derramava chá. Daria pegava um tronco de madeira e batia até a menina desmaiar. Outra esquecia de limpar um cômodo perfeitamente. Daria atirava objetos pesados nela. Às vezes empurrava as garotas escada abaixo. Mas logo, as surras não eram suficientes. Os métodos se tornaram sistemáticos, calculados, sádicos. Daria passou a torturar suas criadas de formas cada vez mais brutais. Queimava a carne delas com ferros quentes. Arrancava cabelos do couro cabeludo. Despejava água fervente de chaleiras em seus membros nus. Amarrava as meninas nuas e as deixava no frio russo até congelarem até a morte. Esfolava a pele com facas. Itempia ou Mutopia. Uma testemunha relatou que Daria pisoteou a barriga de uma mulher grávida até a criança morrer dentro dela. Outra vez, um padre foi chamado para dar a extrema unção a uma criada. Quando chegou,
encontrou a menina coberta de sangue, esfaqueada múltiplas vezes, agonizando. E Daria, ela assistia, sempre. Às vezes ela mesma torturava. Outras vezes, ordenava que seus servos homens fizessem o trabalho sujo enquanto ela observava. Impassível, a propriedade Troiskoi se tornou um campo de concentração pessoal. O perfil das vítimas. Daria tinha um padrão claro, e ele é revelador. Suas vítimas eram, em esmagadora maioria, mulheres jovens. Meninas entre 10 e 20 anos. Bonitas, saudáveis, cheias de vida. Apenas 3 homens morreram pelas mãos dela. E mesmo assim, não diretamente. Um deles, um servo chamado Ermolai Elian, perdeu 3 esposas, uma após a outra. Todas mortas por Daria. Por quê? Porque as mulheres jovens a lembravam da rival. A ruiva que roubou Nikolai. Cada menina bonita era uma substituta para a mulher que ela não pôde destruir. Psychologicamente, Daria não estava matando criadas. Ela estava matando repetidamente a mulher que roubou seu amor. E aqui está a parte mais assustadora. Ela era metódica. Daria era obcecada por limpeza. Tudo tinha que estar impecável. E essa obsessão se tornou a desculpa perfeita para a violência. Uma mancha no chão, espancamento, um prato mal lavado, tortura, um cabelo fora do lugar, morte. Mas não era sobre limpeza, nunca foi. Era sobre controle e poder, vingança contra um mundo que a rejeitou. O silêncio cúmplice. E aqui vem a pergunta que todos fazem. Como ela conseguiu fazer isso durante anos, sem ser presa? A resposta é simples e perturbadora: poder. Daria Saltykova era rica, conectada, protegida. Durante 6 anos, entre 1756 e 1762, pelo menos 138 pessoas morreram em sua propriedade. E todos sabiam. Vizinhos ouviam gritos à noite. Padres eram chamados para dar extrema unção a vítimas ainda vivas. Carroças saíam da propriedade no meio da noite carregando corpos mutilados. Mas ninguém fazia nada. Por quê? Porque na Rússia Imperial do século XVIII, matar um servo não era crime punível. Servos eram propriedade, como gado. Você podia o espancar, torturá-los, matá-los. Era legal. E mais, Daria era protegida pela corte. Seu cunhado, Sergei Saltykov, era amante de Catarina, a Grande. Alguns historiadores acreditam que ele foi o pai biológico do czar Paulo I. Com essas conexões, Daria era intocável. Várias famílias tentaram denunciá-la às autoridades locais. Todas foram ignoradas. Algumas das pessoas que reclamaram foram elas mesmas, punidas por calúnia. Daria sabia que era imune, e isso a deixou ainda mais cruel. Mas tudo tem um limite. Até na Rússia Imperial, verão de 1762, 2 servos conseguiram o impossível. Escaparam da propriedade de Daria Saltykova. Seus nomes: Ermolai Elian e Sariveli Martinov. Ermolai era o homem que perdeu 3 esposas. Sariveli viu inúmeras amigas morrerem. Ambos estavam desesperados. Mas em vez de simplesmente fugir, eles fizeram algo radical. Caminharam mais de 700 quilômetros até São Petersburgo, a capital, e conseguiram uma audiência com a própria Imperatriz Catarina II. Porque Catarina os recebeu? Timing perfeito. Catarina havia acabado de assumir o trono em um golpe de estado. Ela precisava desesperadamente de legitimidade. Queria ser vista como uma governante justa, iluminada, reformadora. E aqui estava a oportunidade perfeita. Uma nobre aristocrata torturadora. Uma chance de mostrar que ninguém estava acima da lei. Catarina ordenou pessoalmente a prisão de Daria e determinou que a investigação seria pública, um espetáculo de justiça. Em 1762, aos 32 anos, Daria Saltykova foi presa. Pela primeira vez na vida, ela não tinha para onde correr. A investigação de 6 anos. A investigação durou 6 anos. 6 anos. Por que tanto tempo? Porque quase ninguém ousava testemunhar. Os servos sobreviventes estavam aterrorizados. Mesmo com Daria presa, eles tinham medo que ela fosse libertada e voltasse para se vingar. Mas o investigador, um homem chamado Stepan Volkov, foi incansável. Ele entrevistou centenas de testemunhas, examinou registros da propriedade Troiskoi, exumou corpos enterrados às pressas, documentou cada morte suspeita. A conta final
138 mortes suspeitas atribuídas a Daria Saltykova, mas por questões legais e falta de provas físicas em algumas, ela foi oficialmente condenada pela morte de apenas 38 pessoas. Durante toda a investigação, Daria permaneceu arrogante. Recusou-se a confessar. Disse repetidamente: "Não sei de nada, não fiz nada." Ela realmente acreditava que seria perdoada, que suas conexões a salvariam. Mas Catarina tinha outros planos. Em 1768, o julgamento terminou, e a sentença foi lida. A sentença era clara. Daria Saltykova seria executada. Mas havia um problema. A Rússia havia abolido a pena de morte em 1754. Então Catarina precisou ser criativa. A punição seria pior que a morte. Primeiro, humilhação pública. Daria foi acorrentada em uma plataforma na Praça Vermelha, em Moscou, com a placa no pescoço. Esta mulher torturou e assassinou. Por 1 hora, o povo passou por ela, cuspindo, xingando, jogando coisas. Segundo, prisão perpétua, mas não em qualquer prisão. Daria foi trancafiada no porão do convento Ivanovsky, em Moscou, numa cela sem janelas, na escuridão total, acorrentada. Por 11 anos, ela viveu assim, no escuro, vigiada 24 horas por uma freira que lhe trazia comida, sem contato humano, sem luz do sol. A única exceção, uma vez por semana, era arrastada para a missa, mas não entrava na igreja. Ficava do lado de fora, acorrentada, enquanto ouvia os cultos. Em 1779, após 11 anos, foi transferida para um quarto no convento. Ainda presa, mas com luz. Daria Saltykova morreu em 9 de dezembro de 1801. Tinha 71 anos. Passou 33 anos presa. Causa da morte, causas naturais, mas testemunhas disseram que ela estava mentalmente destruída. Falava sozinha, gritava nomes de vítimas à noite. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Mosteiro Donskoy, ao lado de sua família, sem honras, sem cerimônia, e assim terminou a história da Condessa de Sangue.